Bom, falando em economia e ainda na China, ministro Fernando Haddad está tendo que explicar aí toda essa história da taxação dos produtos comprados nesse comércio eletrônico de outros países. O ministro Fernando Haddad disse hoje, lá da China, que algumas empresas chinesas de comércio eletrônico praticam concorrência desleal e que a taxação delas é uma isonomia na concorrência com as empresas brasileiras. Ele chegou a citar mercadorias feitas com base em trabalho análogo à escravidão. Essa declaração foi dada à TV Globo News, né, inclusive lá na China, onde ele está acompanhando a delegação brasileira nessa visita que tem esse propósito comercial também e que ele está comandando justamente essa parte. O governo anunciou nessa semana que vai acabar com a isenção de até US$ 50 para os envios de remessas por pessoas físicas. E com isso, todas as encomendas vão ser tributadas igualmente, em 60% do valor da mercadoria. Ou seja, o impacto vai ser de um aumento de 60% no valor dessas encomendas, segundo estão avaliando alguns economistas. Como é que você vê essa taxação, Sakamoto? Tá certa, tem que ser feita? O governo está se atrapalhando aí na comunicação. A própria Janja foi às redes sociais para dizer que não era bem isso, e aí depois veio até o Ministério da Fazenda corrigir a informação que a própria Janja tinha dito. Influenciadores digitais também foram acionados, o próprio Felipe Neto também foi esclarecer, e alguns falaram, não é bem isso que o Felipe Neto está dizendo. Como é que você está vendo essa confusão em relação à comunicação de algo que, segundo Fernando Haddad, é algo fundamental para o país, para valorizar as empresas brasileiras e para arrecadação, mais ou menos 8 bilhões de reais. Essa confusão, na verdade, Fabiola, ela faz parte de uma guerra de disputa de narrativas entre direita e esquerda, na verdade, entre governo e bolsonaristas. Não é nem oposição, é bolsonaristas exatamente, né? O que acontece é que os bolsonaristas querem pregar a peça de que o governo Lula está querendo subir imposto para gente pobre, porque você tem uma grande quantidade de pessoas que compram via esses sites, né, contrabandeando produtos para o Brasil. Do outro lado, é claro que do ponto de vista legal, o governo Lula está correto, né? Isso aí é uma muamba. É uma muamba, da mesma forma que as pessoas compram muamba na 25 de março no centro de São Paulo, que também tem que ser combatida muamba lá, e se tem que ser combatida muamba na 25 de março, tem que ser combatida essa muamba digital, que gera, é claro, problemas para a geração de empregos, inclusive dentro do Brasil, por conta dessa concorrência desleal. Isso aí está aberto, acho que está meio claro, mas isso acaba entrando dentro dessa disputa ideológica, né? Você vai pegar as redes bolsonaristas nos últimos dias, estão falando, o Lula quer aumentar imposto para pobre e tudo isso mais. E aí, do outro lado, o Ministério da Fazenda quer fazer uma ação para garantir essa isonomia na concorrência, né? Cobrar impostos de fato, evitando esse subterfúgio de dizer, olha, eu estou recebendo uma encomenda de uma pessoa física na China, na verdade não é, na verdade da Shein, da Shopee, da AliExpress, né? Então, o que acontece? E aí, o que o pessoal bolsonarista está falando? Olha, na verdade, isso é um aumento de imposto. E o pessoal do PT falando, não é um aumento de imposto, é simplesmente cobrança de imposto, combate a sonegação. E aí colocam influenciadores, aí entra a Janja, aí entra o Papa, o Pato, o Ganso, todo mundo no meio, e que acaba virando uma confusão e uma batalha. E para o bolsonarismo, isso é extremamente positivo que as manchetes dos principais portais sejam uma coisa que é o quê? A questão da cobrança do imposto da sonegação, ou seja, fazer valer a lei. Mas eles estão empurrando a interpretação do fazer valer a lei para outra coisa, que é para essa coisa do tipo, olha, atrapalhar a vida dos pobres. Então é o seguinte, o governo vai ter que melhorar a sua comunicação, inclusive dar uma ordem unida nisso, né? Porque aí vem a primeira-dama fala uma coisa, outra pessoa fala outra, tudo acaba virando tipo um samba muito doido. Tem que haver coordenação, isso aí tem que ficar na mão do Ministério da Fazenda. Só para terminar o assunto, eu achei particularmente ótimo o ministro Haddad tratar de um dos principais temas relacionados a empresas e direitos humanos, que é trabalho escravo na produção em cadeias globais, na China. A China é um país interessante. Ela, ao contrário do que pensa o senso comum, não é que tudo é feito por trabalho escravo na China, pelo amor de Deus. E a China teve avanços, né, grandes na parte da legislação trabalhista nos últimos anos, sim, né, mas ainda está muito longe do Brasil no que diz respeito ao combate à escravidão. Então,
quando o Haddad fala uma coisa dessa, fala, ó, tem trabalho escravo na China, isso gera concorrência desleal, deve ter dado um faniquito louco nos assessores políticos e no Itamaraty, porque isso ele falou em território chinês, é uma coisa que não se ouve todo dia, um representante de outro país criticar o trabalho escravo na China em território chinês, né? Isso não acontece todo dia, e aconteceu. Né? Aí, para terminar, apesar do Brasil ter passado por várias reformas trabalhistas e um monte de gente achar que a gente tem que enterrar direito trabalhista em nome de competitividade, a qualidade de vida no Brasil do trabalhador ainda é muito melhor do que a qualidade na China. Tem trabalho escravo no Brasil na confecção? Tem. 775, Marisa, M-Officer, Zara, Animale, Lely Blanc. Tem uma lista gigantesca de empresas que foram flagradas com trabalho escravo no Brasil. Né? Óbvio, né? Mas aqui se combate. E aí a China ainda engatinha no combate. Eu achei extremamente positivo. Os dobramentos diplomáticos disso é que eu não sei, mas foi positivo.